Boa noite a todos. Costumo dizer, na verdade, é um sentimento, né, de gratidão a Deus, que é uma bênção esse momento de estudo, esse momento de reflexão, esse momento de parada que todos nós temos, porque muitas vezes no dia a dia, na correria, nos afazeres, e aí eu estou falando de mim mesmo, mas sei que todos nós vivemos um mundo atribulado hoje em dia, cheio de cobranças, cheio de compromissos. Então, nessas correrias do dia a dia, por mais que a nossa consciência, essa consciência que já está sendo despertada, acordada a cada instante, então, no dia a dia, a gente movido pelos interesses, nos atritos uns com os outros, e não só atritos dolorosos, mas atritos amorosos também, em que todos nós nos encontramos nessa escola da terra. Acho que está um pouco alto, né? Então, nós que estamos nessa escola da terra, remontando aquela época que a gente sentava naquelas carteiras, em que, de repente, um aluno que já tinha aprendido melhor a lição e já tinha feito o exercício, aí, de repente, o colega de trás ou do lado falava assim: "Ô, você sabe fazer isso aqui? Me ajuda? Você já terminou aí? Me dá uma ajuda?" Então, essa gratidão é a gratidão que a gente enxerga, que todos nós, através da doutrina espírita, dessa consciência que a doutrina nos traz, da bênção que Deus nos oferece, da possibilidade da reencarnação. Porque, para todos nós espíritas, hoje nós encontramos uma explicação que ela é baseada no racional e não no emocional. Para aquelas criaturas, nossos irmãos, cristãos também, que não acreditam na reencarnação, como faz para explicar que, de repente, a pessoa tem um filho com alguma síndrome, ou que alguém nasce com algum defeito físico, né, sem um bracinho, com um problema de cegueira de nascimento, sendo que, na interpretação que a gente tinha da Igreja Católica, que talvez a maioria de nós somos, tenhamos passados pelo banco da Igreja Católica, e nesse ensinamento da Igreja, muitas vezes as explicações ali eram limitadas, dizendo que era a vontade de Deus, e sendo Deus tudo aquilo que a gente tem aprendido, Deus, um Pai, Criador, justo, bom, como que esse Deus me oferece um filho com defeito? E ao meu irmão, ao outro, né, um filho bonito, saudável, com todas as possibilidades para se desenvolver, para crescer, para aprender, para correr, né? Então, a doutrina nos oferece essa bênção de raciocínio, que nós vamos despertando e assimilando esses raciocínios, transformando esses raciocínios em serenidade para o nosso coração, em que tudo seja da forma que seja transformado em paz para viver, em paz para podermos viver nesse mundo atribulado de conflitos, de interesses, e na maioria ainda, porque não habitamos um planeta de regeneração, ainda estamos migrando de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o sentimento de amor imperará sobre o sentimento do egoísmo, da vaidade. O egoísmo é aquele sentimento que ainda rouba a alegria do outro, achando
que roubar a alegria do outro vai enriquecer a sua alegria. Ledo engano. A gente só será feliz o dia que nós plantarmos felicidade, e a felicidade plantada será colhida em felicidade. Lei de causa e efeito. Então, essa introdução é justamente para dizer: obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Kardec, obrigado, Chico. Agora, neste mês, estaremos comemorando 150 anos do Evangelho. E aí estão montadas palestras e seminários para que todos nós continuemos a aprender, para que esse aprendizado se transforme em serenidade para o coração, e serenidade que se transforme em ação de paz, de alegria, de amor, para todos aqueles que estão ao nosso lado. Porque senão, se não fosse assim, não entenderíamos, conforme Jesus disse, que faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Nem sempre conseguimos. Como diz o velho ditado, no inferno tem muita gente com boa intenção. O que vale hoje ainda é a nossa intenção, o nosso desejo de acertar. Nem sempre acertaremos. E errar faz parte do aprendizado. A gente pode aprender com o erro do outro. Tem uma frase que fala assim: os inteligentes aprendem com os erros dos outros, os tolos aprendem com os próprios, e os idiotas não aprendem nunca. Porque também a gente já ouviu alguém falar assim: eu não mudo, ninguém me muda, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso ainda é uma parte desse adormecer, dessa teimosia, desse orgulho, dessa vaidade, que a pessoa acha que ter opinião, essa teimosia, se não me engano é Nietzsche, que fala que teimosia é a adulteração do caráter, é a estupidez quando adultera o caráter, é aquela pessoa que bate, e a gente fala assim: nossa, mas será que a pessoa não vai aprender nunca? Até quando fulano vai bater cabeça? Não é assim que de repente a gente fala? Isso significa muitas vezes para a pessoa: eu tenho opinião, mas numa outra ótica, isso seria teimosia, estupidez, segundo, se eu não estiver errado, Nietzsche. Então, Jesus, governador, nosso mestre, nosso Senhor, em cujas mãos, em cujo coração amoroso, em cuja aura energética de amor, Deus confiou todas as nossas almas, encarnadas e desencarnadas. Os quase, pela notícia que temos, 28 bilhões de almas, 7 encarnadas, 21 bilhões orbitando o nosso planeta, almas querendo entrar nessa escola e não tendo vaga, nós destruindo essa escola. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim: falamos muito em deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas esquecemos de deixar filhos melhores para o mundo. Olha que interessante esse jogo. Por quê? Por isso, tudo vem com o tempo. Você vê, antes de Moisés, o que imperava é a lei de Italião. Era uma lei animal, selvagem, da força. Olho por olho, dente por dente. Então, muitas vezes, alguma alma que viveu naquele momento tinha medo de ser ferido. Então, ele falava: não vou ferir, porque se eu ferir, alguém vai me ferir. Como era olho por olho, dente por dente, então a pessoa, por medo, não fazia. Não é mais por inteligência, ainda não era por inteligência, nem amor, muito menos. Aí vem, então olha a evolução como se dá.
Aí vem Moisés e estabelece uma lei universal do não, do impedimento, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás a vaca, que era o que tinha. A vaca, a ovelha, o bezerro, o asno do vizinho. Isso é diferente de hoje? Não é nada diferente, é bem igual. Então Moisés, no processo evolutivo, qual a criança que entra no pré-primário para aprender a brincar com massinha, trabalhar a mão, trabalhar a expressão, depois ele vai para o primeiro ano, que ele aprende a desenhar as letrinhas, aí vai juntando o A com o B com A vira Bá, e assim vai, né? Tem lá casa, o C com A é o começo de casa, assim funciona. Então é o aprendizado do simples para o complicado, até chegar na química, na biologia. Então essa é a evolução, a mesma que se dá no intelecto, se dá no amoroso, na alma. Então vigorava o olho por olho, dente por dente. Os habitantes desse planeta, dessa escola, precisavam ainda desse tipo de comportamento. Vem Moisés e fala, não, pode olhar lá. Não, é tudo não. Você não tem escolha. Se você fizer, se você respeitar, você vai para o céu. Se você não respeitar, você vai para o inferno. Era uma escolha. Que ainda era do medo, não da opção, não é uma opção, era o medo, a consciência que você vai se queimar. Aí vem Jesus, vai, não peques mais, olha que opção, perdoa. Quando te bater numa face, dê a outra do amor, não é a face para apanhar fisicamente, não. Veja como que a gente confundiu muito essas questões. Quantas perguntas a gente fez até entender que Jesus não estava falando da agressão física. Jesus era a serenidade por excelência, o mestre sábio, amoroso, que veio ensinar amor. Tanto é que nós ainda nem conseguimos ainda ser jesuítas, cristãos. É muito difícil. A gente sai muitas vezes da nossa reunião que estamos falando de Jesus, aprendendo Jesus, a lição de Jesus. Aí um irmão ali nos tranca no trânsito, nesse trânsito louco que está. Aí a gente já, fruto do nosso desequilíbrio, a gente já sai com uma, vai passear, né, que a gente fala. E aí, Jesus vem e fala da lei de amor. E nesses 2000 anos, estamos aprendendo na ótica, na lição da lei do amor. A lei que compreende, a lei que ensina a compreender. O racional, trabalhando o emocional, o coração, o afeto. Gente, quantos de nós somos pais rígidos, intransigentes? Quantos de nós ainda não somos amorosos? Quantos de nós temos dificuldade de compreender a dificuldade do outro? E estamos há 2000 anos na ótica, na aura, no aprendizado consciente de Jesus. Não que Jesus um dia não estivesse antes desses 2000 anos, nós sabemos que sim. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, narra
que Jesus esteve 2 vezes, Ele próprio, pertinho de nós. A primeira, na formação do nosso sistema solar, quando tudo ia materializar, e nós estávamos em outra galáxia, talvez ainda como primitivos, e que depois fomos transferidos para o planeta Terra. Não é assim? A gente sabe disso. É como uma escola hoje em dia que tem da 1ª à 8ª série, aí o aluno, para ir para o colégio, tem que ir para outra escola. É assim que funciona. Nós sabemos dos exilados de Capela, mas nós viemos de onde? Nós não passamos toda a nossa evolução desde o instante primeiro na Terra. Nós passamos em outras escolas. E eu ia falar, quando eu estava falando dessa questão do despertar, do aprendizado, que eu acho importante eu voltar, o Isaías Claro, pessoal, se vocês querem um instrutor espírita, que fala com o coração, com a sabedoria da alma, com a inspiração de Jesus, não percam as palestras do Isaías. Não percam a oportunidade. É a mesma coisa que falar assim, Jesus vem a Franca. Não estou desprezando os outros, não. Mas a gente percebe a lei de amor, como que funciona, né, nos aprendizados. Mas o que eu quero falar do Isaías, em 2012, se não me engano, tem esse vídeo gravado lá no Idefran. Ele fez uma palestra lá no Pestalozzi, e eu gosto de certos pedaços, assim como o Zé Carlos de Luca trouxe uma palestra recente, o ano passado, em que ele conta casos dele com Chico Xavier. Gente, o nosso mestre contemporâneo nosso, olha que bênção, tivemos o exemplo vivo, aqui do nosso lado. Não é teoria. Kardec aqui é teoria, mas o Chico não. O Chico, para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, tocá-lo, essa alma, que a gente diria alma santa, que para nós espíritos não usamos essa palavra, mas é a presença de Jesus, é o Jesus vivo. Vamos lá. Isaías, nessa palestra, contou-nos a respeito desse acordar, essa rememoração que eu estou fazendo, desde Lei de Talião, Moisés, os nãos, para a lei de amor, e depois para a lei da consciência, que a doutrina trouxe, porque o próprio Jesus disse que não poderia falar tudo, porque nós já não compreendíamos naquele momento, quanto mais se ele falasse tudo. Assim como Kardec não colocou tudo, a espiritualidade não trouxe tudo. Para você ver a dificuldade, você vê, no nosso meio espírita, tem espíritas que aceitam só Kardec. De repente a gente vai falar num centro, fala assim, olha, você vai falar além de Kardec? Fala assim, eu uso toda a espiritualidade, todos os recursos, todas as sementes que Jesus, que Deus nos trouxe. Não, aqui nós só aceitamos Kardec. Que coisa, né? Teve um outro centro espírita, não foi comigo, mas foi com um amigo, colega, em que eles cantam. Aí lá falaram assim, vocês cantam? Ele falou assim, cantamos. Viram lá os instrumentos, né, chegar. Mas aqui a gente não gosta que canta. Por quê? Se quem canta, os males espanta. Então você vê, se nós formos ultrajar o irmão espírita, nós estamos ferindo a suscetibilidade dele, impondo a nossa maneira de ser, ou de querer transmitir a mensagem do Cristo. Aquilo que deveria ser amor, vira confronto. Então já deixou de ser Jesus?
E aí nós temos que galgar, mesmo que não queiramos ou não estejamos no momento, temos que aceitar com amor. Porque se não aceitar com amor, como que faz? É ou não é? Então, pegando Isaías, claro, nessa palestra, ele no finalzinho da palestra, depois de ter dado todo o recado maravilhoso dele, ele vem com essa, que eu vou resumir, mas é uma passagem inesquecível, para que funcione para o nosso despertar. Então, Isaías contou aquela passagem em que Jesus estava reunido, na sua última reunião com os apóstolos, e ele prevera, antecipara, que um daqueles iria traí-lo, e que até que o galo cantasse, o outro ia negar 3 vezes. E aí, o fantástico, o maravilhoso da simbologia, mas para tocar o nosso coração, para tudo aquilo que eu já falei, de nós que somos pais insensíveis, porque também somos humanos, não é? Então, a auto-misericórdia. Mas o despertar faz parte, para que amanhã, quando voltarmos para casa, antes, primeiro, abracemos nossos filhos, para depois falar, estou nervoso. Porque o filho está esperando o amor do pai, não tem nada a ver com o trabalho dele, o filho não quer saber do CPF do pai, se ele trabalha no CNPJ X ou Y, o filho está esperando a figura paterna, o filho está esperando a figura materna. Estou errado ou estou certo? A esposa está esperando o marido, não é o CPF, não é o CNPJ, não quer saber se os clientes pagaram ou deixaram de pagar, se ele recebeu o cheque sem fundo, voltou, se ele está compromissado. A esposa não quer saber disso, pelo menos nos primeiros 5 minutos, porque senão não tem casamento que sustente. Você chega cheio de espinho, aí a pessoa vem te abraçar, sai toda espinhada. Como que vai sustentar casamento assim? Ah, eu separei porque eu não aguentava mais essa mulher. Mas a mulher também disse que não separou porque não aguentava esse homem. Estou errado? A gente só joga a culpa no outro. Igual aquele lá que fala que não viu, que não sabe. Não é com ele. Né? Está chegando a hora, gente. Vamos selecionar bem. Então tá, vamos. Aí abaixou o nível. Toda vez eu insisto em falar disso, mas abaixa o nível. Jesus toma conta. Você vê, né? Como que funciona. Então, nós estamos falando, há muitas moradas na casa do Pai, e a destinação da terra nas causas da miséria humana. Então, tudo isso que eu estou falando, de dor, de espinho, de amor, de trabalho, de interesses, de atritar, fazem parte ainda das nossas misérias. Miséria de amor, miséria de compreensão, miséria de carinho. Ou é excesso? De ignorância, de imperfeição, de autoritarismo, que é diferente de autoridade. Autoridade é respeito, que se conquista pelo exemplo. A verdadeira autoridade é a autoridade natural das coisas. Eu respeito porque eu amo, eu respeito porque a imagem que me passa é respeitável, é venerável. Isaías, então, naquele dia, citando a passagem, disse que até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, olha a simbologia. Será
Vou mudar, não será nada. Assim a pergunta: que hora que o galo canta? Que hora que o galo canta? Hã? No amanhecer, na madrugadinha. E a madrugada, ela encerra o quê? Ela inicia, mas ela também encerra. Ficou para trás o quê? A noite escura. Então, até que o galo cante, você na sua noite escura vai me negar. E quem é esse que negou? Aquele que, quando acordou, virou quem? O São Pedro. Por quê? Porque existia Saulo. É tudo a mesma coisa, gente. É todo um instrumento que Jesus usou e tem nos usado para darmos prosseguimento no nosso caminho evolutivo. E um ajudando o outro. Sabe quando você está na escada, ou com uma mala pesada, ou com alguma coisa, você fala assim para o outro: oh, me dá uma mão aqui. É o pai ajudando o filho. Depois você desencarna, você vira neto seu, reencarnado no seu filho. Então, o que você plantou, você vai estar colhendo. Eu falo isso para minhas filhas. Eu dei muito amor para vocês, suponho que eu tenha dado, né? Porque se eu desencarnar e eu me encarnar como meu neto, seu filho, e você der para mim tudo que eu te dei, eu estarei colhendo. É lógico ou não? Então, até que o galo... Mas não, isso não pode ser por interesse. Só o seu interesse evolutivo, o seu despertar, a hora que o galo cantou, a hora que o galo suavemente, na melodia da manhã, após a noite escura e sombria, até ficou poético, né? Só nesse momento que nós acordamos para a lei do amor, que a gente cansa de brigar. Quando a gente encerra um relacionamento, encerra uma relação com uma empresa, encerra qualquer coisa que não estava bom, quando você estava teimando em não acordar, e não pagar o preço de tomar a consciência, a rédea na sua mão, só quando você faz isso que você dá um passo à frente. Porque enquanto a gente continua remando não, como que chama? Amassando barro, como é que está? Você encontra com a... Oh, e aí, tudo bom? Ah, está aquela vidinha de sempre. Gente, que coisa, que vidinha de sempre. Olha a mensagem que o João colocou. Eu sou a esperança, a irmã do otimismo. Doutrina espírita é otimista. Não tem mais esse negócio que nós estamos pagando. Nós temos a bênção de receber a oportunidade da reencarnação para aprendermos nessa escola. O que seria de nós se no primeiro bimestre do ano letivo, se a gente tirasse nota baixa e a escola nos expulsasse? A gente perderia a oportunidade de recuperar no segundo bimestre, no terceiro bimestre e no quarto bimestre. Todos nós tiramos nota baixa num bimestre e equilibramos no outro, e assim, na média, fomos aprovados. Então, isso é otimismo, isso é a visão doutrinária, como que chama? Do aprendizado, da necessidade do estudo. Quando Jesus falou assim: vai e não peques mais, faça de novo o exercício. Quando Jesus tirou todas as simbologias, porque não competia um professor que continuasse pintando a face e o interno podre. Quando aquela criatura foi fazer a doação no templo, aí Jesus fala assim: deixa a tua oferenda,
vai e reconcilia-te com teu irmão, porque de nada valerá com teu coração conspurcado de ódio. É a proposta. Quando se fazia as oferendas lá no gasofilácio, olha que interessante, olha que palavra, gasofilácio. Parecia coisa de gás, né? Só que outro dia, uma pessoa explicando, gasofilácio era tipo tipo um funil, uma urna, e aquele negócio acho que era feito de cobre, e é como se fosse assim, o andar de cima para o andar de baixo, né? Então tinha o porão. E aí você punha as moedas lá, nós punhamos, né? Porque com certeza nós vivemos essa oportunidade. Aí aquilo lá ia fazendo, até cai lá embaixo. Aí então Jesus, né? É a lição do óbolo da viúva, para desmistificar as aparências. A viúva deu uma moedinha simples que fez assim, caiu lá. Aí veio outro, um rico, e doou um montão de dinheiro e caiu, aquelas moedadas caindo lá. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: quem foi que mais doou? Claro, aquele que doou mais, aos olhos humanos. Aos nossos olhos, às aparências, que a gente ainda fica valorizando. A gente olha para a pessoa e fala assim, não fui com a cara dele, já condena. Não sabe por quê? Ou, por outro lado, vê uma pessoa simpática, bonita, maquiada, né? Nossa, fui com a cara dela. As aparências enganam. Tanto é que existe aqui, eu gosto muito de ditado, né? Vocês já observaram, mas vou falar mais um, que fala assim, eu namorei com um, casei com outro. Não é assim que fala? Os mais antigos aí sabem, né? Por quê? Porque antes eram as aparências. É só comendo um saco de sal que a gente conhece a outra pessoa. E o saco de sal não é esse de 1 quilo, não, que a gente compra no supermercado. É aquele saco grande, que uma vida com a pessoa não gasta. É igual quando a pessoa chega para nós e fala assim, nossa... Igual se alguém for falar para minha ex-mulher, né? Vai falar assim, nossa, o Ricardo é tão legal, fala bonito, né? Fala umas coisas de Jesus. Por que você separou dele? Mas ele devia ser tão legal, né? Que você que era chata. Aí fala assim, por que você não vai conviver com ele? É assim que funciona. Né? Igual o ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, até que o galo cante, ainda nós, no resquício primitivo, que as lições do Cristo estão nos ensinando, lei de amor, lei de carinho, lei do afeto, que é muito difícil dar amor, carinho, afeto, sem ter recebido antes. Sem ter recebido antes. De nada valerão os títulos aqui na terra, doutor, mestre, PhD, de nada valerão. Quem leu André Luiz, se não lembrar, e para quem não leu, eu vou contar, André Luiz foi médico aqui na terra, desencarnou como suicida, porque fez mau uso das funções gástricas, comeu demais, bebeu demais, fumou. Não é que bebeu demais, né? O álcool destrói células. Nós estamos num corpo emprestado. É como se a gente empresta, dizem que a gente não deve emprestar nem dinheiro, nem carro, né? Mas o corpo não é nosso, porque se ele fosse nosso, ninguém tomava. Então, André Luiz, como médico,
viveu 8 anos no umbral, pelas narrativas dele. Depois ele foi recolhido para as câmaras de retificação, recebeu carinho, amor, tudo, reenergizou-se, foi tomando consciência aos poucos, e quando ele já tinha levantado da maca, igualmente quando a gente, eventualmente, ou a gente ou outro, alguém que a gente conhece, faz uma operação, uma cirurgia, vai para o CTI, depois do CTI, de alguns dias, vai para o quarto, aí depois o médico fala assim, agora você começa a fazer umas caminhadas aí, vai andar no corredor. Então, André Luiz, quando começou a andar no corredor lá das câmaras de retificação, foi despertando nele a consciência, quem tinha sido, onde tinha vivido, etc. Aí ele falou assim, olha, Lísias, que era o enfermeiro que cuidava dele, eu fui médico na terra, achando que fui médico, doutor, eu queria ajudar. Aí, eu não lembro agora se foi Lísia, se foi a irmã superiora lá e tal, que falou assim, olha André, mas isso muito suavemente, dentro da lei de amor, depois do momento que ele já tinha acordado, que o galo já tinha cantado para ele, falou assim para ele, André, a sua medicina da terra, aqui, não serve nem para limpar o chão, para mostrar para nós que aqui ainda nós vivemos de aparência e não vivemos ainda do amor, porque para muitos de nós, não estou repreendendo ninguém não, estou contando, a simbologia da passagem, e que o Isaías trouxe, que ficou muito bem gravado em mim, a necessidade de acordarmos, porque quantas vezes o despertador toca, é verdade ou não é? O despertador toca e a gente recusa a acordar, é ou não é verdade? A vida está batendo, está retribuindo para nós. Chico Xavier, numa das suas mensagens, de Meimei, Sheila, sei lá, ele fala, plante amor, o amor é que vai te libertar. Claro que se você plantar amor, vai colher amor, e se você colher amor, você vai ser feliz. E se você for feliz, você não reclama de nada, você só agradece. Porque nós, como espíritos, somos criaturas em evolução. E como nós ainda não somos perfeitos, o que impera em nós ainda é a vaidade. É a sensação de menos-valia, porque nós vivemos comparando com o outro. O outro tem um carro melhor, o outro tem uma mulher melhor, o outro tem um esposo melhor, o outro tem um filho melhor, mora numa casa melhor, vai para o Nordeste, vai não sei para onde, e eu não, eu estou aqui remando. André Luiz teve um pai que foi um homem rico, para quem leu, vai reprisar, vai rememorar, para quem não leu, fica a experiência, e a dica para que leia, porque os quadros espirituais são exatamente as situações encarnadas que vivemos. Então, é por isso que Kardec, quando escreveu esse capítulo, vem as obras através de Chico e complementa as obras básicas, porque só Kardec não conseguiria fazer tudo isso. Então, André Luiz, no plano espiritual, já desperto, encontra uma filha de um senhor que negociara, esse senhor negociava com o pai do André Luiz, que o pai do André Luiz era muito rico. E o pai do André Luiz emprestava dinheiro, é como um agiota hoje em dia. E essa filha desse senhor foi trabalhar na casa de André Luiz. E o André Luiz, jovem, vendo também a jovem, começou pela sua posição de filho do patrão, a abusar da moça.
E ela, é essa história que todos nós conhecemos, quando pelo seu poder, diretor, presidente, né, essas coisas que a gente vê no mundo, que não é diferente, que é a mesma retratação, usando dos seus poderes, subjuga, sem que a outra pessoa tenha direito de fazer escolha, e muitas vezes, pela necessidade, se submete. Então, André Luiz encontra tanto o pai, quanto essa filha, que tivera sido empregada na sua casa. E aí, essa moça, sem reconhecer André Luiz, mas André Luiz reconheceu-a, e ele envergonhado, porque o galo já tinha cantado para ele, e ele já tinha começado a entender a lei de amor, mas ele olhava para o passado, e ficou muito amargurado, e ele ficou interpelando a moça, para ver se arrancava dela palavras de perdão, mas ainda vibrava nela o sentimento de ingratidão, não é ingratidão, de ódio, de revolta, por ter sido abusada. E, para completar, o pai da jovem, como devia muito para o pai do André Luiz, o pai do André Luiz tomou tudo que ele tinha, casa, nem sei se tinha geladeira naquela época, não sei, mas ele tomou tudo, e a família ficou na rua. Então, ela conta que eles passaram muitas misérias. Eu queria ler um trecho, mas a hora já não permite mais. Mas ficam aí as ideias para explicar por que ainda convivemos com almas que nós encontramos e falamos assim: ixi, não foi com a cara do fulano. Por que ainda nós vemos lares com grandes dificuldades de convivência, grandes dificuldades de irmão abraçar irmão, filho respeitar o pai, venerar amor por esse pai, gratidão, por mais que esse pai tenha sido amoroso, ou essa mãe tenha sido amorosa, porque no capítulo, quase no final, a mãe de André Luiz, que já era um espírito, já estava evoluída, ela se prepara para reencarnar. Nas últimas lições, ela vem contar para André Luiz, que ainda estava em nosso lar, e ela estava em plano superior, ela vem contar para André Luiz que estava se preparando para reencarnar, para ajudar o ex-marido, porque espírito não tem mais marido, esposa, filho, não existe isso no plano do espírito. Então, a mãe do André Luiz, ela vinha reencarnar para resgatar o ex-marido que vivia atormentado, porque ele tinha sido cruel, poderoso, ele semeou muita dor com a sua riqueza. E outro, tinha 2 mulheres com as quais ele havia vivido momentos de prostituição e todo um desequilíbrio, e elas eram espíritos obsessores do pai. Aí o André fala assim: mas e essas criaturas serão minhas filhas? Sabe aquelas pessoas que fala assim: nossa, quanto amor essa mãe dá para esse filho. É só o amor que apaga o ódio. Só plantando amor que você toca o coração daquela pessoa que tem ódio. É só com amor que nós faremos um mundo de amor. Não adianta querer jogar bomba e querer que a bomba se transforme em flores. No máximo, a bomba transformará em destruição, destroços, sangue.
Madre Teresa de Calcutá foi interpelada por um repórter. Esse papo aí é famoso. Então, a Madre Teresa de Calcutá foi interpelada por um repórter que ela vivia ajudando os pobres. E quem conta isso é o Divaldo. Aí ela falou assim, ela falou, mas o que a senhora acha que eu deveria fazer? Ela falou assim, a senhora deveria dar a vara e não o peixe. Aí ela responde, olha, as pessoas que eu ajudo não têm nem força para segurar a vara. Então, enquanto eles não conseguem segurar a vara e ir atrás do peixe, eu dou o peixe e o senhor vai arrumar trabalho. É a lei do amor funcionando. A todos, muita paz, muito obrigado.